alguma lucidez de buscar ajuda. Eu busquei ajuda psiquiátrica, o meu psiquiatra me encaminhou para uma psicóloga. Então foi feito um trabalho conjunto, bastante intensivo, e a gente foi trabalhando aquela situação. Houve medicação, eu ainda tomo medicação. Então isso foi trabalhado e eu consegui voltar a trabalhar. O burnout foi em dezembro de 2014 e eu consegui voltar a trabalhar em março de 2017. Por conta disso, o policial, quando ele fica de licença, a gente cai na lista de promoção. Então a minha promoção ficou muito atrasada, né? Então por isso eu ainda sou uma delegada de segunda classe e vai demorar bastante para eu ser promovida, enquanto meus colegas que entraram no mesmo concurso alguns já são até delegados de classe especial. Então eu vou, se der, eu vou chegar a uma delegada de primeira classe, senão não, talvez eu aposente como delegada de segunda classe. Mas a vitória, ela veio, que eu consegui voltar a trabalhar, me reestruturar e estar tão bem na minha função como era antes do problema. Então, vamos lá. Burnout. O que é o burnout? É um cansaço excessivo, é um estresse crônico, é muito mais do que isso. É um sobrecarregar que a gente não vai percebendo. Então você acumula, acumula problemas, responsabilidades. Às vezes não são nem problemas, mas começa com responsabilidades de filho, de mãe, da família doente. E aí você começa a tentar resolver todos aqueles problemas. Paralelo a isso, tem o trabalho. Todo o trabalho. Você tem concorrência, cobrança, meta para bater. Então você está no trabalho, você tem a meta para bater, você tem a concorrência, você tem os problemas das outras pessoas, que toda hora ela vem com mais um. E você quer dar conta daquilo, porque muitas vezes você se coloca no lugar daquela pessoa e fala, se fosse comigo, se fosse com alguém da minha família, então você fala, não, dá para fazer mais esse pouquinho. Então você não vai percebendo os tijolinhos, os saquinhos de areia que você vai colocando nas suas costas. Aí em casa, vem uma pessoa e pede, organiza isso para mim, faz isso para mim, assume essa responsabilidade disso, daquilo. Você fala, deu. Então você vai colocando também em casa mais um saquinho de areia nas suas costas. E você não vai percebendo, porque aí colocou, passa um tempinho, você acostuma. Então você acha que cabe mais um saquinho de areia. Então você vai se sobrecarregando. Aí começa a aparecer o quê? Dores de cabeça, dores no corpo, dificuldade para dormir, irritação. E aí você começa a tomar remédio para dor de cabeça. Aí o remédio para dor de cabeça, ele mascara a dor no corpo. Às vezes o remédio para dor de cabeça, eu tomava muito Novalgina, que é a dipirona. Esse remédio acaba te relaxando muito, você acaba dormindo, então você acha que melhorou, mas não melhorou. O sono, ele começa a ficar alterado. Então, começa assim, você vai deitar e não dorme. Vai passando a hora, vai passando a hora, vai passando a hora, e aí amanhece. O seu corpo não descansou. O seu olho, ele não fechou, ele não ficou no escuro. Você não dormiu. A sua cabeça, ela não pôde se recompor para enfrentar o novo dia. E aí, é mais um saquinho de areia nas suas costas. Particularmente para quem trabalha na polícia, os nossos horários são horários muito ruins, porque naquela ocasião eu estava sempre fazendo eu fiz muito plantão, né? E aí o que acontece? Você trabalha durante o dia, 12 horas, das 8 da manhã
às 8 da noite. Aí você vai embora. No outro dia você entra às 20 horas e vai até às 8 horas da manhã. E aí, numa delegacia que você estava com o quadro completo, isso vamos levar para trás de 2014, estava completo, você conseguiria ficar 3 dias em casa. Mas, no primeiro dia que você chega, é o dia que o seu corpo precisa dormir. No segundo dia, você vai fazer algumas atividades. E no terceiro dia, você já está se preparando para o próximo dia de trabalho. E aí o que acontece? Essa escala é direto. Então, não é sempre que você vai poder estar com a sua família no sábado, de domingo, no feriado, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval. Hoje, as nossas férias, elas são um pouco mais regulares. Mas até 2014, era raro a gente conseguir tirar férias. Então, era muito complicado. Então, mais cansaço. E aí, toda família tem problemas. A minha não era diferente. Minha família tinha grandes problemas e ainda tem alguns problemas. E uma coisa que estava impactando muito a minha vida naquele momento é que minha mãe estava com câncer. A minha mãe teve um câncer primeiro em 2008, um câncer de bexiga, porque ela fumava. E a gente sofreu muito no tratamento dela. Foi muito difícil, foi muito penoso. E isso desgastou demais. Então, sempre que eu podia, eu queria estar com ela, queria cercá-la de todos os cuidados e tudo. Isso também sobrecarregou demais. A minha irmã, assistindo a doença da minha mãe, também começou a ter alguns problemas. E eu achei que eu não tinha problema. Eu achei que eu estava bem. Então, eu fui assumindo responsabilidades dos outros para mim, porque eu achava que eu estava bem, mas eu não estava bem. Só o fato de eu me sobrecarregar com o problema dos outros era um sinal muito grande de que eu não estava bem. Então, graças a Deus, a minha mãe se curou, né, no final de 2008, começo de 2009. Mas ela teve outros problemas depois disso. E fomos vivendo. E aí, cada dia, mais um saquinho de areia nas costas. E aí, você vai ficando mais velha, aquilo pesa demais. Quando chegou em 2014, no começo de 2014, a minha mãe começou a apresentar novamente sinais de que o câncer tinha voltado. Então voltamos a operar, a tratar, e a minha mãe não aceitava, ela não compreendia que ela estava com câncer. Então era muito difícil lidar com aquilo tudo. Ela fazia quimioterapia, ela fazia radioterapia, ela fazia a aplicação de um remédio específico para aquele câncer de bexiga. Ela sabia que as pessoas no entorno dela tinham câncer. Ela não compreendia que ela também tinha. E minha mãe é uma pessoa maravilhosa. E ela começou a ficar cada vez mais fraca. Então, a gente foi se desgastando. E por que a minha mãe ela começou a ter tanto problema de saúde? Porque em 2006, o meu irmão mais velho, ele morreu. Então, a minha mãe era uma mulher até 2006. Até o dia 19 de outubro de 2006, a minha mãe era uma mulher. Depois das 10 horas, no dia 19 de outubro de 2006, a minha mãe virou outra mulher. Não era mais a mesma pessoa. Ela sofreu demais. E a gente sofre junto, então você quer aliviar toda aquela dor. E aí você se sobrecarrega. E não percebe. Eu fui me sobrecarregando e não fui percebendo. O meu irmão, ele teve... A minha família tem problema de obesidade. Então, o meu irmão foi uma criança que teve obesidade. Sofreu muito com isso. Na adolescência, ele conseguiu fazer dieta, então ele emagreceu um pouco. Ficou um rapaz bonito, bem apresentado. Aí ele namorou, casou, teve filhos. Mas, ainda quando criança, ele teve uma doença... Nossa, me escapou o nome agora. Que atacou o fígado dele.
Então, quando ele estava com 37, 38 anos, essa doença voltou. Hepatite. Ele teve uma hepatite quando ele era criança, muito forte, muito feroz. E em torno dos 37, 38 anos, essa hepatite voltou de forma fulminante. E ele começou a engordar. Engordar. Disparou. Então a gente buscou ajuda em alguns spas, ele ficou internado, emagreceu um pouco. Mas depois a obesidade é como se fosse um câncer. Então ela volta. Ele engordava. E numa dessas vezes que ele foi para um spa, ele estava em Bauru, que foi em 2006, ele teve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória. Foi encaminhado para um hospital. Ali ele ficou internado e depois ele faleceu. Bom, uma tristeza muito grande. Então, lidar com uma mãe que perde um filho é uma coisa do outro mundo. Você não tem o que você possa fazer para compensar, para minorar aquilo. Bom, sobrecarregando. Né? Então, quando começa... O ano de 2013 foi um ano bom para mim. Eu me senti bem, mas é porque eu não estava percebendo o quanto eu estava sobrecarregada. E aí começa 2014. E aí eu comecei a ter alguns problemas que a minha qualidade de vida já vinha alterada há algum tempo. Mas em 2014 ela piora muito. Eu fumava muito. E aí eu parei de fumar. Então quando você para de fumar, você fica mais sensível, mais irritada. Aí as dores de cabeça, por conta do burnout, do processo de burnout, elas aumentaram demais. As dores no corpo aumentaram demais. E pelo fato de parar de fumar, eu tinha... Me fugiu a palavra. A falta daquela substância do cigarro. Me fugiu agora o nome. Da nicotina. A falta da nicotina. Eu sentia muito aquilo. Eu tinha crises de ansiedade por conta da falta da nicotina. Aí a coisa foi aumentando. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Trabalhar é uma coisa que me dá muito prazer. Mas eu não percebi, naquela época, que eu não estava mais em condições de trabalhar. Que eu precisava de mais férias. Que teria sido prudente eu me afastar. Que teria sido prudente eu procurar um apoio de um psiquiatra, de um psicólogo. Tirar férias. Fazer nada. Tem momentos que o ser humano precisa fazer nada. Que é o íntimo de ócio. Precisamos fazer nada. Eu não notei isso. Como eu disse, o câncer da minha mãe voltou. Então, o tratamento, as terapias, cirurgias. E aí chegou dezembro, quando ela fez mais uma cirurgia. E aí no dia 12, salvo engano, 12, agora esse ano completa 10 anos. No dia 12 de dezembro de 2014, a gente foi até o médico e ele deu uma notícia pra gente muito ruim, que as coisas não estavam dando certo, não estavam funcionando, e que o ideal ali naquele momento era dar conforto, aumentar o conforto dela. Isso é muito chocante, você fica assim, sem chão, sem teto, sem lado. A pessoa que é a sua tábua de salvação, o seu porto seguro, o seu amor eterno, e onde você desde criança, desde bebê, quando precisa de força e segurança, busca, estava muito fragilizada. Eu falei, meu Deus, quem vai dar força agora pra gente, porque minha mãe tá nesse tanto. Aí eu voltei com ela pra casa, deixei ela em casa e fui comprar as coisas que o médico pediu. Eu sempre trabalhei em São Paulo.
mas eu moro em outra cidade. Então, se eu tiver que comprar alguma coisa, se eu tiver que ir em alguma loja, alguma coisa, a minha referência sempre é aquilo que está no turno do serviço, que está aqui perto, e não aonde eu moro. Aí eu falei, eu tenho que buscar isso, mas não dá para ir para São Paulo, porque é uma coisa que tem que ser urgente, é para já. Aí eu lembrei, olha, anos atrás, perto de tal avenida, tem um lugar onde eu posso encontrar isso. Então eu fui para lá. E sabe, assim, por conta do burnout, você fica tão sobrecarregado que você pensa assim, olha, tudo tem que dar certo, nada pode dar errado, eu tenho que fazer as coisas nesse horário, assim, assado, tem que estar assim, porque não cabe mais nenhum problema, não cabe mais nenhum tipo de novidade nesse lugar, porque eu não estou aguentando. E aí eu fui buscar essas coisas. E aí eu me envolvi num acidente de trânsito. Quando eu me toquei do que tinha acontecido, eu falei, meu Deus, eu matei a pessoa. E eu falei assim, gente, eu acabei de sair do hospital, minha mãe nesse estado, e eu matei uma pessoa. E eu fiquei paralisada, eu fiquei bloqueada dentro do carro. Fiquei bloqueada, eu travei. Ali foi o momento que o meu burnout ele aconteceu. Eu vinha num processo e ali deu o burnout. Porque, como que os médicos definem o evento que se vê o burnout? É como se fosse um copo. E aquele copo ele vai enchendo de água. E aí vai uma gotinha por vez. Uma gotinha por vez, uma gotinha por vez, uma gotinha por vez. Aí chega um momento que o copo tá cheinho. E tá tudo bem, tá cheio, mas tá parado. E aí vem uma gota. Aquela gota é que vai desencadear o burnout. A face mais visível dele. Porque a pessoa trava, se perde, se desconecta da realidade. E aí nessa hora do acidente, veio a gota. A coisa não terminou bem, me traumatizou demais, eu me perdi naquilo, foi muito ruim. E aí quando aquilo terminou, eu fui pra casa, e aí passados uns dias eu comecei a pensar, a lembrar o que tinha acontecido, eu vi que aquilo não era uma coisa natural, não era uma coisa normal, não era uma coisa minha, e que eu precisava de ajuda. Só que era dezembro. Eu estava, sei lá, dia 15, 16 de dezembro. Não tem mais nada funcionando em dezembro em torno dessas datas. Você não acha um psiquiatra, você não acha um psicólogo. Hospitais que possam ter esses profissionais trabalhando. Você não vai achar isso fácil. Então, eu acabei indo num pronto-socorro e o médico me deu um medicamento para dormir, porque eu estava cansada, eu não dormia. Chegou no ponto que estava assim, eram 5 dias e eu não conseguia dormir. 5 dias acordada. Não dormia. Eu não sabia mais como dormir. Ele me deu um medicamento, eu tomei e não dormi. Um medicamento forte. Eu não dormi. E aí no dia 25 de dezembro, depois do almoço de Natal, eu não aguentei mais. E aí eu fui procurar um hospital especializado em estresse, em problemas de saúde mental. E lá eu conheci o médico com que eu trato até hoje, o Dr. Edgar. E aí ele me ajudou muito. A gente iniciou ali um tratamento. E no primeiro momento ele falou assim, olha, eu vou te passar uma medicação mais forte, você vai tomar. Nesse momento você precisa dormir, você precisa desligar. O seu corpo precisa... Nós temos que tirar essas tomadas e você precisa dormir.
para poder começar a trabalhar isso tudo. E ele falou que eu ia ter que fazer uma terapia cognitiva comportamental para aprender a lidar com os efeitos do burnout na minha vida. E eu sempre ia ter isso, eu ia ter que começar a aprender a identificar as ameaças, né, que eu poderia ter e que poderiam, de repente, começar a encher o meu copinho de novo e derramar. E aí eu comecei a fazer uma terapia com a Isabel, com quem eu faço até hoje. No começo, eu fazia terapia 2 vezes, 3 vezes por semana. A minha memória, ela ficou assim, reduzida demais. Eu não lembrava mais nada, eu não lembrava nem mais como dirigir. Eu esqueci como que dirigia. Senha de banco, essas coisas não. Aí ela, na terapia, olha, vamos anotar. Vamos pegar um caderno, fazer uma agenda. Então, é assim, sabe, eles me deram a mão, é como se fosse um bebezinho. E para poder aprender a andar. Eu tive que aprender a dormir. Aprender a dormir. E, gente, hoje se pergunta, o que te dá mais prazer? Eu falo, dormir. Como é bom dormir, como é bom poder deitar e falar, agora eu vou dormir. Fechar o olho e dormir. Naquela época, às vezes, conversando com um amigo ou outro, do que você tem inveja? Eu tenho inveja de quem dorme. De quem deita, lava na cama, fechava o olho, dormia e roncava. Eu tinha inveja disso. Às vezes eu olhava um bebezinho que tinha na nossa família e ele mamava e deitava e dormia. E eu olhava aquele bebezinho, eu tinha inveja do bebezinho. Eu falava, como dorme gostoso. Deitou, pôs a cabecinha lá e dormiu. Então eu tive que fazer exercícios para aprender a dormir. Né? Desenvolver uma rotina para aprender a dormir. Então hoje, se for de dia, sábado, domingo, feriado, eu falo, o que você vai fazer? O que você quer fazer de diferente? Eu quero ir dormir. Então eu faço aquela rotina que eu treinei para fazer, que fui aprendendo, e eu consigo dormir em qualquer lugar. Eu posso estar num jogo, um barulho do mundo. Se eu fizer aqueles exercícios, eu vou dormir. Então, às vezes, por conta do trabalho, que de vez em quando a gente faz plantões, eu fico acordada. E às vezes eu fico até mais tarde, às vezes eu até dobro um pouquinho aqui para mexer nos inquéritos. Mas aí eu chego em casa e falo, eu vou dormir. E eu durmo. Então, dormir é o diferencial entre você ter uma saúde boa ou uma saúde ruim. Óbvio, depois vem a alimentação, mas tudo passa pelo sono. E o nosso corpo, ele trabalha com um ciclo que chama ciclo circadiano. O que é isso? É o claro e o escuro. Ele entende que quando está claro, você tem que estar em atividade. E quando está escuro, ele produz hormônios de sono. Por isso que a gente tem que ter o nosso quarto. Você vai dormir, o quarto não está escuro. Então se você usa cortinas blackout, porque se você estiver no escuro, você engana seu corpo, ele vai achar a hora de dormir. Então ele começa a produzir uma espécie de um hormônio que vai te ajudar no sono. Então, isso foi crescendo. Esse tratamento foi evoluindo. No começo, sabe, durante várias etapas desse tratamento, os medicamentos foram sendo trocados, porque às vezes não acertava o medicamento. No começo funcionava, depois não dava mais certo. E isso então causa em você uma crise, um estado de ansiedade generalizada. Fala, eu não vou melhorar, não sei. Então tem que tratar tudo isso. E aí o que aconteceu? A saúde da minha mãe, ela foi piorando, né? E eu não estava como eu achava, forte como estava antes, para poder auxiliar no todo. O ano de 2015, eu não vi passar. Eu não sei o que foi o ano de 2015. Eu fico pensando, o que tem? O que aconteceu no ano de 2015 no mundo? De ter ido no jornal e tal.
Mas eu não lembro de ter vivenciado, de ter visto uma notícia. Nada. Eu não sei de onde. Como o ano de 2015 aconteceu. Eu não vi o ano de 2015. Não vi. No começo de 2016, a coisa já está mais evoluída, está melhor, mas eu ainda não consegui voltar a trabalhar. E o estado da minha mãe, como eu falei, agravou demais. Aí em julho ela é internada e no comecinho de agosto ela morre. E ainda bem que naquela época eu estava amparada já por psicólogo, por médico, de poder passar por isso. Não é uma coisa fácil de passar. Então, depois de um tempo, o meu médico e minha psicóloga falou, nós temos que começar a ver como que vai fazer a sua volta para o trabalho. Se você vai voltar a trabalhar, se você vai buscar uma aposentadoria. E quando o problema aconteceu, eu tô com 52, estava com 42 anos. Hoje eu tenho 31 anos de trabalho, naquela época eu tinha 21. Se eu me aposentasse, naquele momento, eu não ia ter a minha aposentadoria integral. O meu salário ia reduzir muito. Nós já não ganhamos bem. Aposentar sem estar com tempo integral é muito ruim, é muito complicado. Aí eu falei, se eu me aposento agora, como que eu vou viver daqui a uns anos? Como que eu vou me sustentar? Vou pagar um plano de saúde? Vou fazer o quê? Então, vamos lá. Qual é o caminho? É voltar a trabalhar e terminar o tempo. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber ler os meus processos, os meus inquéritos? Será que eu vou ter coragem de enfrentar as pessoas? De enfrentar os meus colegas de trabalho? Caramba, eu tive um burnout, foi uma coisa feia. Foi uma coisa pública. Você fica com vergonha. Aí você fala, como que eu vou presidir um interrogatório? Como eu vou ouvir uma pessoa? Como eu vou atender um advogado? E se ele souber do problema que eu tive? Como que vai ser isso? E se ele jogar na minha cara? E se ele falar que eu não tenho capacidade para fazer A, B ou C por conta disso? Então, durante todo o tempo do meu tratamento, eu fui trabalhando essas hipóteses para a hora que isso acontecesse. E aconteceu várias vezes. Eu tô forte. Eu até fiquei triste quando essas coisas aconteceram. Mas eu sabia que uma hora ia acontecer. Eu estava preparada para reagir daquilo. Mas é difícil voltar a trabalhar. O preconceito é muito grande. Você tem um problema de saúde mental, trabalhando na polícia, é muito complicado. Então as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam ter certeza que você está melhor, que você está bem. E eu precisei demonstrar que estava. Então você passa por preconceito. Algumas pessoas te recebem bem, outras não. Outras agem de forma preconceituosa mesmo, de forma ostensiva, com assédio moral muito forte. Mas desse apoio que eu tive durante 2 anos e tanto, uma psicóloga, e da terapia cognitivo-comportamental, eu aprendi a me analisar, a me entender, a me escutar, antes que um sentimento pudesse desencadear uma reação ruim em mim. Então, desde janeiro de 2015, foi quando comecei a minha terapia, eu fui ensinada a identificar
a emoção, aconteceu alguma coisa que vai te provocar uma emoção. E essa emoção, ela vai influenciar no comportamento. Então, se eu tiver uma emoção que me traga felicidade, eu vou ter um comportamento legal. Se tiver uma emoção que me traga tristeza, eu vou ter um comportamento triste, ruim, esquivo. Se me for provocada uma emoção que me cause raiva, eu posso ter um comportamento disruptivo. Então, como controlar isso? Então, tive que começar a ouvir, a me perceber a emoção para poder até programar o comportamento. Porque no começo do tratamento eu não controlava o comportamento. E aí, para controlar o comportamento. E o mais legal disso tudo é que aí você vai estudando. Você vai estudar. Quando eu fiz magistério, eu já tinha tido uma boa noção de psicologia. Mas na terapia cognitivo comportamental, você começa a estudar muito, porque você precisa aprender a se perceber. Então eu estudei muito, eu li muita coisa, eu vi muita coisa sobre comportamento, sobre behaviorismo, sobre emoções, sobre... Eu tinha que me perceber. E aí, de tanto fazer comigo, eu comecei a perceber com mais facilidade também essas emoções nas pessoas à minha volta. Então, ficou muito mais fácil para ler as pessoas no meu entorno. Então, quando eu volto a trabalhar, e nesses 2 anos e pouco eu vivi muito sozinha e com a minha família ali perto. Então, era um núcleo de pessoas muito pequeno. Quando eu volto a trabalhar, então eu vou lidar com novos chefes, com novos funcionários, com novas pessoas que você está atendendo. E aí a pessoa entrava aqui, sentava e ia me contar uma história. Então, eu estava lendo a pessoa. A pessoa estava falando e às vezes o que ela falava era compatível com a emoção que ela demonstrava em rosto, em mão, em resto de corpo. Muitas vezes a pessoa vinha, estava contando uma história e a fala dela não era compatível com o resto dos sinais que ela estava apresentando. Então fala, olha, isso está incongruente. Ela está falando a verdade, ela está mentindo? Não é tão assertivo assim. Então você precisa esticar mais a conversa para poder saber até onde vai, né? Mas você começa a ler as pessoas. Até no silêncio da pessoa que chega, você começa a ler. E então, em março de 2017, eu volto a trabalhar. Fiz novos amigos. E eu voltei a trabalhar aqui no 27. Né? Então, eu comecei a trabalhar aqui em março de 2017. E é onde eu tô até hoje. E vou dizer pra vocês que hoje eu sou uma casca de ferida. O pessoal fala aqui, como você é boazinha, tem cara de boazinha. Gente, eu sou ruim. Sou brava. Sou perfunctória, sabe? E hoje, óbvio, lidando com esse volume de pessoas que a gente lida, a gente sabe ler mais ainda, né? Às vezes a pessoa entra na delegacia, entra na sala, do jeito que ela pisa, fala, aí tem coisa. E aí teve todo o resto depois, né? Mas, às vezes a pessoa chega, você vai ler um BO. Do jeito que ela escreveu, que ela vai contar a história, fala, aqui tem treta. Vai fuçar, começa a fuçar A para B, que você vai achar coisa torta daquele ser humano. Quantas vezes a pessoa entrou na delegacia contando uma história onde ela se coloca numa posição de vítima
Então você recepciona aquela pessoa, você acolhe, você atende. Mas às vezes você já percebe que tem incongruência na fala, no comportamento, na história, escapa de um padrão. Mas, às vezes, a gente se engana, né? Meu Deus, quantas vezes pessoas entraram aqui na condição de vítima e saíram na condição de indiciado por mentir? Não foi um nem dois, não. Vários. Então, hoje, o que eu... Ai, meu nariz está escorrendo. Esse tempo seco. Ai, dá licença, peraí. Nossa. O que eu recomendo para vocês? Para a gente poder evitar o burnout. Dormir. Hoje. Dormir. Precisamos dormir. E creio que hoje, com a quantidade de telas que a gente usa, computador, celular, a gente está o tempo todo no celular, a gente acaba não percebendo o passar das horas no período noturno, quando você vê de manhã. Pessoal, o ser humano precisa dormir. O seu cérebro, ele precisa desligar algumas horas. O seu corpo, o corpo humano, ele precisa do escuro. O escuro é importante. Ah, eu trabalho à noite, eu não consigo dormir no escuro. Põe uma cortina blackout na sua casa. Ah, eu não tenho dinheiro para uma cortina blackout. Compra então um tecido mais grossinho. Ah, eu não tenho. Pega uma camiseta velha, bem macia. Faz um paninho. Sabe igual aqueles paninhos de bebê? E põe no seu rosto. Então, cobrindo os olhos. O seu olho ele vai sentir o escuro. Ele vai começar a relaxar. Ele vai mandar informação para o seu cérebro de que está noite, de que está escuro e de que precisa produzir o hormônio do sono. E você vai dormir. Também para melhorar essa qualidade desse sono, é importante uma rotina. Tomar um banho fresquinho, colocar um pijama. Isso são comandos que são dados para o seu cérebro dizendo, olha, está na hora de você desligar. Chega um momento que é importante desligar a televisão do quarto. Quem tem televisão no quarto, você precisa desligar a televisão. Você precisa dormir com a televisão ligada. O cérebro, ele não desliga, ele não descansa. Porque ele está ligado naquela função do barulho. Nossa, caiu o meu sistema aqui. Ele está ligado no barulho. Então você precisa do escuro e precisa do silêncio. Tá bom? A outra coisa, a água. É muito importante manter o equilíbrio hídrico do corpo. A gente toma muita água, mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Ah, eu não aguento tomar tanta água. Prepara um suquinho. O suco engorda. Sabe o que você faz? Às vezes eu pegava uma laranja, só para deixar a água com um gostinho. Espremia uma laranja numa garrafa de 1,5 litro, 2 litros de água. Colocava umas gostinhas de açúcar. Então eu sentia aquele saborzinho. É o refresco. Líquido. Muito líquido. Trabalho. A gente tem que trabalhar. É importante trabalhar. A gente precisa do dinheiro do trabalho para poder pagar nossas contas, para poder pagar o convênio, para poder comprar o remédio, para poder vir trabalhar, né? Então a gente precisa trabalhar. E aí, quando você não estiver trabalhando, você precisa reservar um tempo, algumas horas do seu tempo, ou no dia, ou na semana, para o ócio. O que é o ócio? Não fazer nada. É aquela hora que você não vai se preocupar com nada. É aquela hora que se tiver vazando um cano na sua casa, ele vai vazar. A hora que terminar aquele seu tempinho de ócio, aí você vai ver o vazamento. Óbvio, eu acho que só não dá para praticar o ócio se você estiver no incêndio. Do contrário, você precisa praticar esse ócio. Bom,
Uma outra coisa, a gente precisa também fazer algumas coisas que dão prazer. Uma caminhada, um esporte, ou não tem dinheiro para academia. Andar na rua é gratuito. Então vai caminhar na rua, é gratuito. Sai andando, vai olhar. Ah, mas eu não tenho tênis próprio, gente. Eu vou falar uma marca de um tênis aqui que eu era criança, um Conga. Qualquer Conga, Bamba. Você anda na rua, até de chinelo. Descalço, óbvio, vai queimar o pé, mas você anda. Então, andar na rua. Claro que, por questões de segurança, se você for pra rua, deixa o celular em casa, tá bom? O máximo que você pode levar é uma xerox do RG no bolso com um telefone de emergência. Porque se acontecer alguma coisa, se for atropelado, alguém pode ser chamado. Então, tem que ter essa cautela de segurança. Esse exercício, esse andar, ele vai provocar em você uma sensação de prazer. Que vai te tranquilizar, que vai te fazer bem, que vai te deixar melhor. E uma outra coisa. Tem uma hora que você precisa aprender a dizer não. Tem um momento que você precisa dizer, não vou me sobrecarregar. Ah, mas até seria possível colocar mais esse tijolinho nas minhas costas. Ah, eu acho que eu aguento. Não vou colocar. Não dá mais. Porque é uma questão de saúde. Você fala, não, esse tijolinho dá. Só que aí daqui a pouco as suas costas vão achar que aquele tijolinho, que aquele peso é normal. E aí você vai achar que consegue mais um. E aí vai acontecer como aconteceu comigo. O seu copinho enche. E aí você ou alguma outra pessoa vai achar que você aguenta mais um pouquinho. E é a hora que você vai extravasar, que você vai explodir e que você vai ter aquela parte visível pro resto do mundo do seu burnout. Então, o não é importante. A palavra não existe para ser dita. E ela vem para preservar a nossa saúde. Tem um montão de gente dando aceno para mim. Vamos acenar. Aí agora eu queria que vocês fizessem algumas perguntas. Mais acenar. Opa! Acenar. Vamos ver. Fale com Deus. Gente, que pecado. A religião. Sempre fui muito religiosa. Mas durante esse tempo, eu sempre rezei muito. Deus sempre foi muito presente na minha vida. Como eu falei pra vocês, Nossa Senhora Aparecida muito presente. E até me arrepia. Uma coisa que sempre me fez muito bem. Ouvir as músicas religiosas. Então, na missa, cantavam-se as músicas do Padre Marcelo, as músicas do Padre Fábio. E ela vinha assim, dentro do corpo, como se ela estivesse assim, fazia o coração bater mais forte. Eu saía da missa fortalecida. Então, quando eu estava em casa, eu ouvia aquelas músicas, eu sentia mesmo aquela sensação prazerosa da missa. Aquela coisa de fazer bem. São músicas que trazem felicidade. Então, eu rezo as minhas orações, mas às vezes ouvi essas músicas, como eu disse ontem, a música do Padre Marcelo, com Gustavo Lima, Maria Passa à Frente, Noites Traiçoeiras, do Padre Marcelo, do Padre Fábio, com o Padre Fábio cantando, né? Uma outra música que eu adoro é Ninguém Te Ama Como Eu. Então essas músicas, elas trazem paz. Eu tô falando com vocês e lembrando das músicas, é quase como se eu estivesse entrando em alfa, né? Não é Alphaville, é alfa mesmo, é o descansar. Então, é isso. Hoje, o burnout, eu acredito que é uma das doenças ocupacionais que mais acometem os trabalhadores. Mas mesmo quem não trabalha fora de casa, também pode ter o burnout. A dona de casa pode ter o burnout. Porque ela acumula tudo.
ela acumula o problema dos filhos, o problema do marido, o problema dela, o problema da família dela, uma vizinha que vem falar alguma coisa, a falta de dinheiro, os problemas do dia a dia, aquele assunto é violência, 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 violência. Então todo mundo perguntou seus filhos como reagiram. Eu não tenho filho, eu sou solteira. Eu não tenho filho, mas eu tenho pessoas que eu amo muito. Sou madrinha de 2 pessoas maravilhosas e eu me dou muito bem com eles. Mas eu sou chata, né? Eu pego no pé também, né? Mas pego no pé bem mesmo. Pego no pé que às vezes dá até dó. Ranzinhos, eu pego no pé. Então, mas eu não tenho filhos. Não. Também não sou casada. Doutora, quais foram os sintomas? Cansaço excessivo. Dores, primeiro dores de cabeça. Era uma dor de cabeça que nunca passava. Nunca. Todo dia eu tinha dor de cabeça. Todo dia eu tinha dor de cabeça. Raras vezes pulava um dia. Então, um dia hoje, aí amanhã não tinha, mas raras vezes. E aí, a intensidade das dores de cabeça, elas aumentavam demais. Demais. E aí o que acontecia? A dipirona, eu precisava tomar uma dose cada vez maior para diminuir aquela dor de cabeça. Algumas vezes a dor de cabeça era tão forte, tão forte, tão forte, que ela começava aqui, ela descia, ela pegava o olho aqui, com enjoo. Enxaqueca. Parecia uma enxaqueca. Mas era uma enxaqueca de cansaço. Então, só que aí você tomava um monte de dipirona. E várias doses de dipirona. Aí o que acontecia? Atacava o fígado. Aí vinha uma dor de... Passava aquela dor de cabeça desse estresse crônico e vinha aquela dor de cabeça do fígado atacado. Então você nunca estava bem. Você estava sempre com uma cara de quem estava chupando cabo de guarda-chuva, com um gosto horrível na boca. E aí vem o corpo. O corpo dói. Dói a musculatura, dói tudo. Então, aquela dor de cabeça excessiva, aquele monte de remédio, a dor no corpo. Você não tem vontade, você começa a não ter mais vontade, você começa a não ter mais disposição. Mas você fala, eu aguento mais um pouco, isso não é nada. Vou tomar um chá, vou tomar um remedinho, mais um pouco de Novalgina. E mais trabalho. E mais sobrecarga de problemas da família, de problemas de amigo, de problemas do trabalho. E você traz. E aí, você não dorme, porque você tem dor de cabeça, você tem dor no corpo, então você não dorme. E isso começa a desencadear ansiedade. Você fala, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã, então, olha, a hora que eu chegar no serviço, a hora que eu levantar, eu já vou fazer isso aqui. Então eu vou arrumar a casa assim e tal, vou deixar as coisas preparadas e tal, aí eu vou pro serviço. Aí no serviço eu vou fazer primeiro aquele inquérito, aí eu vou fazer aquela coisa, eu vou intimar tal pessoa. Tá? Então você fica programando, você está na cama, programando o seu dia de amanhã. Quando você percebe, amanheceu. Você não dormiu. Aí você teve aquele monte de dor de cabeça, aquele monte de dor do corpo, o corpo que não descansou. Então, começa de novo dor de cabeça. Então, começa a ser uma coisa cíclica. Né? E aí, irritação. O ser humano que não dorme, que está com dor de cabeça, que está com o fígado atacado por conta de remédio, que não dormiu. Tinha dias que eu não comia, que eu não queria comer, que eu não tinha fome. E tinha dias que eu comia um boi. Um boi. De tanto que eu comia. Então, o fato de não dormir, dor de cabeça, alimentação irregular, a gente começa a ter sinais de uma diabetes que o médico disse para mim que chamava de uma diabetes reativa, que eram sinais sinais reacionais ao estresse.
você vai ficando... Você vai virando um ogro. É um ser humano que vai virando um ogro. Um ogro. E aí vai... vitamina baixa. Vitamina baixa também. Vitamina D baixa. Porque você não está se alimentando, você não está dormindo, você não está descansando, você não relaxa, você começa a ficar irritadiço, você está com ansiedade. As pessoas começam a se afastar de você, porque você é uma bomba. Você é um problema. E aí, então, imagine que você é um copo. Aqui um copo. É o copo. E aí você vai colocando água. Vamos pegar aqui, tipo, o suco, né? Eu acho que esse suco aqui vai dar. Então, você é um copo. Então, você vai enchendo o seu... Você vai colocando no seu copo. Essa aqui é a sua vida. O seu copo só enche. Só enche. Só enche. Só enche. Só enche. Por aqui, ó. Só enche. Só enche. Só enche. Ó, tá chegando na boca do copo. Olha, ó. O que vai? Ó, encheu. Então, aquele ser humano com aquele monte de dor de cabeça, com dor no corpo, que não dorme, que não come direito, que passa mal, que toma aquele monte de remédio de dipirona, que começa a atacar o fígado, que vai se irritando. Olha, o copo foi enchendo. E aí, ele tá na rua. Aí o que acontece? O burnout. Vaza. Então, eu preparei aqui para poder fazer isso, tá? Aí o que acontece? O ser humano precisa aprender a fazer uns furinhos no copo. Eu tenho alguma coisa para poder fazer furo? Então tem que fazer uns furinhos no copo, né? Então o que são esses furinhos? É dormir, aprender a dormir. É aprender a fazer o ócio, que é fazer nada, descansar, fazer nada, sem compromisso. Não quero fazer nada, sem compromisso. Né? Aí vai caminhar. Vai assistir uma série que gosta. Né? Vai fazer um artesanato. E aí o que acontece? A vida continua, né? Então, vai continuar acontecendo de entrar água na sua vida. Continua entrando. Só que você tem os seus furinhos. Então, quando você caminhar, vai escapar um pouquinho de água pelo aquele furinho. Quando você fizer o seu artesanato, vai cair um pouquinho de água por aquele furinho. Quando você fizer assistir a sua série preferida, vai sair um pouquinho de água por aquele furinho. A hora que você dormir, vai sair água por aquele furinho. Então, o seu copo, ele nunca mais vai encher até a boca. Porque vai vazar antes. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela te ensina isso. A se conhecer, a se ouvir, a se escutar, a se perceber e a criar os seus furinhos no copo. A criar esse hábito, essa rotina de furinho no copo. Para nunca mais vazar. Eu tô aqui com vocês, gente, eu não sei nem quanto tempo eu tô nessa live com vocês. Não sei. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Já teve algum caso na polícia que mexeu com o seu psicológico? Ah, gente, vários. Eu vou comentar um. Logo quando eu comecei a ser delegada.
Sabe que assim, a gente lida com várias ocorrências que envolvem vários tipos de pessoa. Mas sempre, toda vez que você lida com uma ocorrência que tem um ser vulnerável como vítima, isso te abala demais. Então hoje, né, assim, quais são as pessoas, esse segmento vulnerável? Primeiro lugar, criança. Ocorrência com criança. Depois da criança, o idoso. Aliás, eu vou corrigir isso. O ser humano mais vulnerável é o idoso. Porque ele já viveu, já trabalhou, e a expectativa dele não é mais de florescer. Ele está evoluindo. Ele está caminhando para a morte. Então ele está ficando mais frágil. Então é o ser humano que até antes da criança precisa de atenção. Então, ocorrências que envolvem idosos me deixam muito abaladas, muito abalada. E com criança, né? Então, uma vez, eu saí da academia de polícia como delegada, né? E fui encaminhada para trabalhar no 3º distrito, lá na Santa Efigênia, que hoje é o centro, em torno do 3º distrito, é toda a Cracolândia. Mas quando eu fui para lá em 2001, a Cracolândia não estava instalada. O pessoal chamava lá a vizinhança do 3º distrito. Você tem a rua Santa Efigênia, e um pouquinho mais para lá, você falava assim, mais para os cantos, a Boca do Lixo. A Boca do Lixo. Mas eu vou dizer, eu trabalhei lá 1 ano e meio. Eu tenho saudade daquela época. Eu andava tudo a pé por ali, durante o dia, às vezes à noite. Era muito gostoso. O centro de São Paulo, ele é muito lindo. Hoje ele está muito perigoso, mas ele é muito lindo. Né? Então, estava no plantão noturno, e aí chegou a PM, dizendo que teve um acidente de trânsito. Estava tendo uma reforma, acho que na rua Barão de Piratininga, Barão de Itapetininga. E aí eles disseram que tinha sido colocada uma caçamba para tirar coisas de reforma. E aí moradores de rua, a caçamba ela tem ela parece um trapézio, né? Então ela tem uma parte aqui que a pessoa pode se apoiar ali, né? Para dormir, uma sombra. E tinha essa caçamba lá. E aí moradores de rua se alojaram ali. E aí o dono daquela caçamba foi até lá para tirar aquela caçamba que estava cheia e deixar uma vazia. E aí ele engatou a caçamba no outro lado e foi puxar. Quando ele foi puxar, a caçamba ela faz um movimento. Quando ela fez o movimento, ela amassou 2 pessoas. E eram crianças. Aí aquele dia eu sempre fui, toda vez que tem local de morte, o delegado é obrigado a ir. E eu sempre fui nos locais de crime. Aquele dia eu não sabia como chegar ali e fazer aquele local. Eu lembro que eu entrei na minha sala. A gente nem tinha sala, porque era uma delegacia assim tão tumultuada. Eu falei assim, delegado da sala, não tinha que ter sala. Eu voltei lá pro quadradinho, que tinha uma cadeira. Eu entrei ali, falei, o que eu vou fazer? Eu não posso chorar. Eu não posso deixar ninguém me ver chorar. Senão eu vou demonstrar fraqueza. Mas eu não aguento ver aquilo. Como eu vou ver 2 crianças amassadas? Gente, foi uma experiência terrível. Terrível. Mas eu tive que segurar.
Então foi essa... me marcou demais. E aí umas outras vezes, assim, tem muitas famílias que mantêm os idosos em casa, você tem idoso em casa. E aí o idoso vai envelhecendo, fica doente. E é comum idosos falecerem em casa. E a minha família, até uns anos atrás, tinha muito idoso. Muito idoso. Então a gente sempre conviveu com muito idoso. Hoje, infelizmente, os idosos faleceram. E eu estou entrando na fase do idoso. Então tinha muito idoso. Então, a minha avó materna, paterna, minhas tias, minha mãe, tia paterna, tia avó materna, tia avó paterna. Aí, assim, principalmente no começo de carreira, a gente é muito mais zeloso, né? Aí chegou a PM também e falou assim, olha, comunicação de morte, né? SVO. Tinha uma senhora, ela estava tratando câncer e ela estava em casa e chegou a hora que ela faleceu. Apagou, né? É como uma vela que apagou. Falei, eu falei assim, e agora, né? Tem uma pessoa que faleceu, eu tenho que ir lá ver. Que vai que não é isso que estão me falando. Porque também a gente é desconfiado. Vai que não é isso que estão me falando. Eu falei assim, eu vou até lá. Aí cheguei lá. Também na área do 3º distrito. Aí eu cheguei lá. Sabe, a pessoa toda... Você percebe que ela sempre foi tratada com carinho. Assim, um apartamento muito pobre, de uma família pobre. Mas você vê que tudo ali naquela casa pobre indicava carinho e cuidado. Então eu estava lá em cima da cama, aquela idosa que faleceu por câncer. Isso foi 2001 para 2002. Aí fui lá, olhei. Então tudo indicava, nenhum sinal de violência, de maus tratos, nada, tudo bem cuidado. Aí o nome da falecida. Aí a filha dela falou, Áurea, o nome da minha mãe. Naquela hora eu senti uma dor. Uma dor. Pensei comigo, se fosse a minha mãe, como que eu ia estar, né? Que grau de... Qual era o tratamento que eu ia precisar nesse momento? Como é que eu vou lidar com isso? Então, desde então eu penso assim que cada ocorrência que eu atendo, seja de morte, seja um furto, um roubo, um estelionato, eu paro, eu olho para a pessoa, aí eu imagino, podia ser a minha mãe, podia ser a minha irmã, podia ser meu pai, podia ser alguém que eu amo. Então, como eu quero que essas pessoas sejam tratadas? De qualquer jeito? Não. Elas têm que ser muito bem tratadas. Então, toda vez que eu vou atender uma pessoa, às vezes eu não estou com o melhor humor do mundo, né? Mas eu atendo. Eu vou ouvir o problema daquela pessoa até o fim. E vou ver o que eu posso fazer. O que está embaixo do meu guarda-chuva, daquilo que eu posso fazer. E me perguntaram aqui sobre meu pai. Então eu vou falar sobre meu pai. Meu pai faleceu no dia 31 de maio de 1995. Tá? Meu pai era motorista de ônibus e ele foi trabalhar. Ele trabalhava no primeiro horário de atendimento, né, de ônibus. Então ele entrava tipo 4 da manhã, 4 e pouquinho. E ele foi trabalhar. Foi lá pegar o ônibus dele, em São Bernardo. Então ele pegou o ônibus na garagem, que ficava... Ele fazia uma linha... Me fugiu o nome.
no Alvarenga, no bairro do Alvarenga, que fica entre Diadema, São Bernardo e São Paulo. Hoje é perigoso, imagina, em 1995, só tinha a estrada do Alvarenga. Hoje é uma avenida ali, mas só tinha a estrada. Então ele pegou o ônibus, o cobrador, e foi para começar o trabalho, fazer a primeira viagem. Então ele parou no primeiro ponto de ônibus, né? Então como é que o motorista fica no ônibus, né? Então fica nessa posição aqui, né? Olhando para frente e dirigindo o ônibus. Parou. A porta abriu, passageiros eles entravam pela porta da frente. Aí subiu um homem. Estava escuro, isso era 5 da manhã. E deu 2 tiros nele. Meu pai nem viu o que atingiu. Porque, vendo o laudo, os 2 tiros entraram na lateral. Então, entrou por aqui. Então, quer dizer, ele estava dirigindo o volante do ônibus, que naquela ocasião, eu não sei hoje como que é volante de ônibus, faz tempo que eu não ando de ônibus, mas era um volante muito grande, então ele estava segurando esse volante. Então, estava com esse braço levantado. E a pessoa deu os 2 tiros nele. Ele morreu na hora. Então, meu pai foi vítima de homicídio. Então, uma ocorrência que eu também não gosto de lidar, mas quando acontece, eu estou no plantão, é o homicídio. Eu nunca quis trabalhar no departamento de homicídio, porque eu não queria reviver essa dor. Eu acho lindo quem trabalha lá, é importante, tudo, mas eu não consegui superar isso. Não superei. Então, essas, assim, são, se perguntar de experiências de trabalho, essas são, acho que são marcantes, né? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Gente, nesse meio de coisa, às vezes também tem algumas coisas que são, assim, divertidas, né? Porque o plantão, às vezes, tem coisas tristes, pesadas, mas às vezes a gente tem algumas situações que nos divertem, né? Às vezes aparecem umas coisas assim que são inusitadas, né? Então é o que faz o nosso dia a dia. Porta aberta. Quem trabalha de porta aberta 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, vê muita coisa, né? A gente vê muita coisa. Então, a gente vê muita coisa. Perguntaram se eu sou casada. Não, eu sou solteira. Eu nunca me casei. Pediram para eu gravar a live. Eu vou gravar e vou publicar aqui. Eu vou colocar no perfil ali. Eu não sou casada. Conta alguma situação que quando a pessoa saiu te fez rir. Nossa. Bom, 3º distrito. Né? 2001, 2002. O centro da cidade, ele traz gente de tudo quanto é lugar, né? E eu acho que aquela região é meio kármica, né? Para juntar algumas coisas. Então, trabalhando domingo. Madrugada, de sábado para domingo, ou de domingo para segunda. E aí, então na delegacia, uma rara noite que estava tranquilo. Aí entrou uma pessoa na delegacia com um chapéu de papel alumínio. Era uma senhora, uma moça, com um chapéu de papel alumínio, um caderno. E aí ela falava que estavam entrando na cabeça dela. E ela tinha que colocar o chapéu de alumínio para não entrarem na cabeça dela, que estavam invadindo a cabeça dela. E eu acho que naquela ocasião, então, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, que ela falava Casa dos Artistas, espera aí, que o 2001 e 2004, é isso mesmo, 2001 foi isso. Então teve a primeira edição da Casa dos Artistas, e eu acho
que nessa primeira edição, salvo engano, o Supla estava nessa edição, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que sim, São Paulo. O Supla, né? Aí essa mulher entrou lá. Gente, ela fez um chapéu igualzinho daquele pessoal de filme americano, papel alumínio, que ela falava que o único jeito que as pessoas tinham de não entrar na cabeça dela era usar o chapéu de alumínio. E essa moça tinha esquizofrenia, mas ela morava sozinha ali na região do 3º distrito. E ela falou assim que ela foi mandada lá para mandar uma comunicação, para dizer que ela recebeu um aviso do Supla e que ele estava pedindo socorro, porque ele estava sequestrado dentro da casa dos artistas. E que a gente tinha que ir lá para libertá-lo, porque ele estava pedindo socorro para ela. Ele pedia socorro para ela. E aí, no meio do pedido de socorro que ela fazia, ou no meio do pedido de socorro que ela recebia do Supla, que estava sequestrado na casa dos artistas, entravam outras pessoas no pensamento dela. Então ela precisou fazer o chapéu de papel alumínio para evitar que aquelas pessoas continuassem entrando na cabeça dela. Só que ela falou assim, a hora que eu fiz o chapéu, eu parei de receber as mensagens do Supla. Então eu vim aqui, ela falou, eu vim aqui porque vocês têm que tomar providência, vocês têm que ir lá buscar. E naquele momento eu não sabia o que era a casa dos artistas. Eu sabia que era o Supla, óbvio, mas eu não sabia o que era a casa dos artistas, não acompanhava isso, né? Gente, isso foi impagável. Mas era uma situação grave, porque era uma moça, ela tinha uns 35 anos, estava num estado vulnerável, ela era doente, ela tinha esquizofrenia, fazia tratamento, e ela estava num momento que acho que o medicamento não fez o efeito, ou ela não tomou, alguma coisa aconteceu, ela estava em risco. E onde que pessoas em risco, mesmo inconscientes, vão parar? Ou no hospital, ou na delegacia. Por que está de porta aberta? Então ela foi para lá. Então aí a gente foi conversando com ela, não, a gente vai lá buscar o Supla, Só que antes, eu preciso conversar com alguém da sua família, porque eu preciso que você vai me ajudar, mas eu tenho que ter autorização de alguém da sua família para você ir junto comigo, para falar o que está acontecendo. Não. Eu falei, não, você precisa me ajudar. Onde é que você mora? Onde é que você mora? Ah, não, eu moro por aqui, por ali. Então, vamos até a sua casa, quem sabe, chegando... Porque assim, eu falei, não sei onde é que é essa casa dos artistas. Quem sabe na sua casa você anotou alguma coisa, nas mensagens que o Supla te mandou, você anotou alguma coisa, e de repente tem alguma agenda, algum caderno, ou até você escreveu na parede alguma coisa, o endereço, porque de repente o Supla falou pra você aonde é que ele tá, tem o endereço. Aí a pessoa, pode ser que tenha. Aí fui eu, mais um policial, né, que trabalhava comigo, até o apartamento dela. Apartamento pequenininho, mas sabe, limpinho, arrumadinho. Mas a moça morava sozinha. Aí procura, consegui achar uma agenda. E aí lá tinha o telefone do pai dela, da mãe dela, ela tinha irmãos. Essa moça morava sozinha lá no São Paulo. Sozinha. Aí eu falei, achei o endereço do Supla. Vamos pra delegacia de volta. Aí eu voltei pra delegacia. Aí liguei pro pai dela. Dizendo, olha, sua filha está em crise, vocês precisam vir até aqui, ou vocês encaminham ela para um hospital, vai para casa, ela não pode ficar sozinha, porque ela está vulnerável. Aí o pai, não, porque ela não tomou remédio, eu não vou, porque está de madrugada. Aí subiu o sangue. Aí eu fiquei a italiana. Aí eu passei uma descompostura nele e falei assim, senhor, sua filha está em risco. Se acontecer alguma coisa com ela, eu vou processar o senhor. Onde o senhor mora? Ele falou que era Santana. Eu falei assim, agora não tem trânsito, o senhor tem exatamente 30 minutos para chegar aqui. Senão eu vou prender o senhor. O senhor abandonou uma pessoa vulnerável. Isso é abandono de incapaz, é crime. O senhor vai pra cadeia. Menino, não deu 30 minutos, esse homem estava na delegacia.
pegou a filha, levou para casa, tratou. E eu acho que essa moça acabou bem, né? Mas aquele dia do supla, no começo, a gente começa a ouvir, a gente começa a achar engraçado. Só que aí chega um momento que a gente se preocupa. Então, é muito raro a gente só rir, né? É muito raro. Porque até a situação que se inicia com uma coisa engraçada, no final, ela demonstra que tem alguém numa situação de vulnerabilidade e que a gente tem que tomar conta. É a obrigação da polícia tomar conta. Que mais? Às vezes a gente precisa ser ignorante mesmo. Às vezes a gente tem que... Não precisa ser ignorante, mas a gente tem que deixar a pessoa com medo. Eles têm que... Porque a gente vai, fala com educação, fala com respeito, a pessoa não se toca. Ah, não, vocês são polícia. Eu falei, senhor, eu tô aqui para prender bandido. Eu não posso ficar com a sua filha aqui. Porque naquela época, a gente as delegacias tinham preso. Eu tenho uma cadeia aqui com 300 presos. Se acontecer alguma coisa, como eu dou segurança para sua filha? O senhor tem que vir agora e imediatamente pegar essa menina. Aliás, ela não deveria nem ter ficado sozinha em casa. Ah, ela parou de tomar um remédio. Eu falei, ela parou hoje. Porque se ela parou hoje, não ia dar problema. Quer dizer, faz dias que ninguém vai visitar essa moça. Faz dias que ninguém quer saber o que está acontecendo com ela. Se ela estivesse morta, ela ia estar fedida, podre dentro de casa. Porque ninguém foi ver. Então o senhor tem 30 minutos para chegar aqui. Aí ele chegou. Que mais? Que mais? Gente sem noção. Que o assassino do seu pai chegou a ser preso. Não, eu era investigadora de polícia. Eu era investigadora de polícia acho que há 8 ou 9 meses. 1 ano. Eu era investigadora de polícia há 1 ano. Não se descobriu quem matou meu pai. Nós não sabemos quem matou meu pai. Não sei quem matou meu pai. Não foi descoberto. Vamos lá. A pergunta, seus filhos seguem sua profissão? Eu não tenho filho. Eu sou madrinha de 2 moços. Mas nenhum deles fez direito. Não. Fizeram administração. Cabine de pilotagem. Doutora, me faz um favor? Fala. Aqui. Lá. Que mais? Prende o Tite. Quem que é Tite? Ah, o Tite é treinador? Uma vez eu assisti uma palestra do Tite. Ele é bacana, ele é simpático. Mas em relação ao futebol, eu não sei nem quem ele treina. Ah, Fausto Pires, Gael, que eu atendi aqui. Live maravilhosa. Não tá monótona? Ah, gente, hoje eu não vou falar. Eu vi aqui uma pergunta, eu não vou falar. É muita audiência para quem não vale nada. Aqui. Doutora, lança plataforma nova pra gente. Plataforma do quê? Só se for uma sandália plataforma. Quando eu iniciei o tratamento, né? Então, o médico me receitou um medicamento. Então, às vezes eu tomava alguns dias e a coisa não fluía, então ele precisava trocar. Então, tinha que combinar com alguma outra coisa. Então, até acertar legal o medicamento, demorou anos. Então, teve uma ocasião, acho que foi 2015, foi segundo semestre de 2015. Ele me deu um medicamento para tomar e ele falou assim, ó, você vai chegar em casa, vai comprar tal, e você vai tomar esse remédio e você vai
sentar na hora de tomar o remédio, você vai na hora de dormir. Na hora que você estiver sentada na cama, você vai colocar essas gotas. Não era o Rivotril, não, era um outro remédio que era um remédio amargo. Parecia Heparema, era um remédio amargo. Eu não consigo lembrar o nome do negócio. Você vai sentar na cama, aí você vai pegar meio copo d'água, vai colocar essas gotinhas, que era 4, 5 gotinhas, mas era um remédio, a água ficava meio marrom e ele era amargo. Tinha gosto de remédio para fígado. Aí você vai tomar e vai deitar. E você não vai andar. Tá bom. Aí eu tomei e deitei. Na madrugada eu senti sede e fui pra cozinha tomar água. E eu lembro que eu cheguei perto da pia e eu tive uma tontura. E eu sempre tive hipoglicemia. Então eu já estou um pouco acostumada com aquela tontura, quando a pressão abaixa, porque a glicemia está baixa. Então eu senti aquilo, eu falei assim, ai meu Deus, eu estou com hipoglicemia. E eu morava como moro sozinho. E aí eu acordo. Eu estou na cama e a moça que me ajuda até hoje, a Ieda, tá batendo na porta. Aí eu fui levantar para abrir a porta. Quando eu fui levantar, que eu fui pisar, eu não consegui segurar meu pé. Sabe, a perna tava bamba. Eu falei, nossa, e tá bamba. Mas eu não sentia dor. Eu falei, nossa, minha perna tá bamba. Eu falei assim, será que eu dormi em cima da perna e tá adormecido? Eu não pisava. Aí fui segurando num lugar outro para abrir a porta. E aí falei, me ajuda porque acho que meu pé adormeceu e tal. E fiquei no sofá. E aí eu olhava pro pé. Nada. E tem uma hora que eu fui ao banheiro, não conseguia pisar. Meu pé tava bambo. A perna tava bamba. Não firmava. Dor, zero. Nada de dor. Aí a Ieda falou assim, isso tá estranho, viu? Você não consegue ficar em pé, você não sente dor. Será que você quebrou essa perna? Eu falei, como quebrar a perna? Ela falou assim, você viu sua orelha? Aí eu falei, o que tem na minha orelha? Olha, ela falou, tem um risco aí, parece que você passou em algum lugar e arranhou a orelha, tá? Tem um sangue seco. Eu falei, sangue seco? Sangue seco? Ué? Ela falou assim, aconteceu alguma coisa à noite? Eu falei assim, não, eu levantei, fui na cozinha tomar água e eu senti a minha pressão caiu por conta da hipoglicemia. Ela falou assim, mas você caiu? Eu falei, não. E eu tive a tontura e fui pro quarto. Ela, sabe o que é? Porque eu achei sangue no negócio do armário da cozinha. Eu falei, sangue? Ela, Você tem certeza que você não caiu e não ralou a orelha e aí você deve ter quebrado o pé? Eu falei, de jeito nenhum. Aí eu chamei minha irmã. Falei, me leva no hospital, vai, porque o pé não tá firmando. E aí ele começou a inchar. Chega no hospital, eu tinha quebrado a fíbula da perna. E eu não senti dor. De tão forte que era aquele medicamento. Eu não senti dor. E eu não lembrava da queda. Aí eu tava no hospital, tal. Aí fizeram o gesso no meu pé. Aí eu cheguei em casa e liguei pro meu psiquiatra. Eu falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, joga fora. Não tome mais esse medicamento. Porque o seu corpo reagiu muito mal para isso. Aí perguntaram se eu me acho vaidosa, se eu me cuido, te acho muito bonita. Eu tenho 52 anos. Eu procuro me cuidar. Vaidosa? Acho que sou vaidosa. Mas eu não sou maníaca. Você compra milhões de creme, compra sabonete para X, para Y. Não. É uma coisa, é tudo muito simples. E eu não tenho o hábito de usar maquiagem. É muito raro eu usar maquiagem, tá? Então, a pele é essa mesmo, a boca é essa mesmo, o sinalzinho é esse aqui mesmo. Doutora, fala sobre o caso do Igor Pereto, da praia. Gente, eu não estou acompanhando muito.
Tá solteira? Tenho 34 anos. Gente, você é muito novinho, tá fora da minha... Tenho 52 anos. Vamos lá. Olha ali, ó. Vazou o furinho. Vazou o furinho. Mas é um caso... Eu vou... Você está falando do caso do Igor. Quando a gente terminar essa live aqui, eu vou dar uma lida nisso tudo. Pra falar a verdade, ainda falei assim, não sei do caso. Eu sei que tem algo grave acontecendo lá. Sei que tem uma investigação bastante séria lá. Mas o que acontece? É uma investigação que está sendo feita pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, para poder emitir qualquer tipo de juízo a respeito do encaminhamento da investigação, a gente tem algum tipo de limitação de lei nisso, né? Então, o que eu vou poder falar para vocês é somente o que está na imprensa. Assim como eu tenho comentado outros casos, é só em razão daquilo que está na imprensa. Aquilo que é de conhecimento público e notório. Aquilo que todo mundo sabe. Eu não vou poder revelar para vocês nenhum furo, nada de nenhuma novidade que já não esteja na imprensa. Não é por ser delegada que a gente vai ter algum tipo de informação privilegiada para passar para vocês. Não tem como fazer isso. Viver é diferente de estar vivo. É verdade, viver é diferente de estar vivo. Mas viver também não é ter só aquela coisa frenética. Uma vida calma, sossegada, tranquila, é uma vida muito boa. E eu gosto de tranquilidade. Tenho uma alma linda. Obrigada. Que depois que dei de cara com a morte, eu sei bem. E a pessoa falou assim, delegado que vai pra cima, como se protege? Você tem medo de tanta bandidagem? Gente, delegado que vai pra cima. Assim, atividade policial, da Polícia Judiciária, a gente tem as delegacias, aí tem o pessoal que atende plantão, tem o pessoal como eu que cuida dos inquéritos, das investigações, aí tem os departamentos de polícia, que tem atividade especializada, como o Departamento do Consumidor, como o Departamento de Homicídio, como o DEIC, né, que cuida disso. Né. E tem um segmento, que hoje eu acho que é do DOP, tem um segmento que é um segmento fardado, que é o pessoal, mas é da Polícia Civil, que faz operações especiais. Por exemplo, eu tenho que fazer uma busca e apreensão. E é um lugar meio esquisitinho. Eu preciso de um apoio operacional. Então tem esse grupo operacional que vai vir ajudar. Então, até um tempo atrás, a gente tinha dois grupos operacionais. Um que era o GOI e o outro que era o Garra. E acho que de 4, 5 anos para cá, esses dois grupos foram reunidos. Então toda vez que a gente vai fazer um trabalho e que haja necessidade desse apoio operacional, a gente vai chamar. Então, é aquele pessoal que vem, que tem um uniforme preto, anda com bastante arma, tá? Que é o pessoal operacional. E nesse grupo operacional, você tem investigadores, você tem delegados. Tá? Então, assim, normalmente, tem o delegado que, além de presidir inquérito, também é parrudo no armamento e se dá super bem com a arma, vai, faz. Uma pessoa que é assim, a gente sabe que esse final de semana morreu um delegado. Né? O irmão dele, o Dr. Maurício Soares, ele era uma pessoa extremamente bem preparada. Né? Conhecia muito de direito e conhecia muito de táticas também. Então era uma pessoa assim que é diferenciada. Né? A família do Dr. Mauro Soares é uma família diferenciada na polícia. Né? Tem muita história, tem muita vivência. Né?
que gosto muito do Dr. Oli e do Dr. Nico. Eu também. Né? Eu não conheço pessoalmente o Dr. Nico, mas tenho muito respeito por ele. O Dr. Oli eu conheço pessoalmente e também tenho muito respeito por ele. Estão dizendo que os delegados são os primeiros juízes. Sim. Quando vem uma ocorrência e que é um flagrante, o primeiro juízo, se vai ser preso ou não, é feito pelo delegado de polícia. Né? Então isso é verdade. O Brasil é carente de informação hoje. O mundo inteiro é carente de informação boa. Porque de informação que não presta, o mundo está sobrecarregado. Falaram que eu me pareço com uma atriz, a Julia Gunn. Já me falaram isso também. Mas isso quando eu era bem novinha, né? Há quantos anos sou delegada? Há 24 anos. Sou delegada há 24 anos. Assim que a gente trabalha tanto e o judiciário solta. Não é bem assim, gente, que a gente trabalha tanto e o judiciário solta. Tem alguns casos que nós somos obrigados a aprender. E aí você pode arbitrar uma fiança, alguma coisa. E às vezes você vai arbitrar a fiança e a pessoa não tem como pagar. Então a pessoa fica presa. E aí ela vai para a audiência de custódia. E aí o juiz ele tem o poder de dar aquela liberdade sem que a pessoa pague fiança. Então não é isso, a polícia prende, o juiz solta. Esse raciocínio é um raciocínio muito pequenininho, muito simplista. As coisas são muito maiores. Né? Outra coisa, você está fazendo uma investigação. E aí tem gente presa. Você encerrou um inquérito. Denunciar uma pessoa para poder virar um processo, para depois que aquilo vire uma condenação, é algo muito sério. É revestido de muita formalidade. Então, às vezes encerrar um inquérito, uma investigação no afogadilho, na correria, porque tem pressão externa, porque tem pressão de mídia, porque tem pressão de não sei o que lá, pode ser que o trabalho chegue incompleto para o Ministério Público. E aí o Ministério Público recebe aquilo e fala, puxa, tá faltando coisa. Eu preciso de um pouco mais de informação para poder denunciar. Então, eu vou devolver o inquérito porque eu preciso que você faça isso, isso e isso. Bom, mas tem gente presa, tá? Tem gente presa. Agora, sempre quando um inquérito termina e eu tenho gente presa, se naquele momento o Ministério Público não consegue denunciar, aquela pessoa presa vai precisar ser solta. Se ela não representa um risco à paz pública, se ela não representa um risco para a investigação criminal, se não tem risco dela fugir, ela tem que ir para a rua. Até que aquelas coisinhas que o Ministério Público pediu sejam resolvidas para ele poder denunciar. Agora tem uma coisa. Se tem uma investigação que é fraca, que tem ilegalidade, que tem coisa forjada, que tem abuso de autoridade, que é perseguição, e etc. Uma investigação com tantos vícios assim, eu tenho comigo, da experiência de trabalho, que uma investigação em tese, com esse tanto de vício, não teria o condão de ensejar mandados de prisão, que já foram cumpridos anteriormente. Não teria a força de ensejar busca e apreensão. Não teria a força de ensejar bloqueio de patrimônio. Então, uma investigação que nasce para o mundo público, porque no mundo fechado, no sigilo da justiça, já existia há algum tempo, existe há algum tempo. Então,
quando ela sai para o mundo, ficamos sabendo, e que já tem esse monte de medidas tomadas, é raro que isso não vire alguma coisa. Porque senão, gente, é coisa de louco, né? Você manda prender um monte de gente, você toma dinheiro de um monte de gente, você faz busca e apreensão em um monte de lugar, você chama a polícia de fora. Pra nada. Mas se isso acontecer, gente, tem que apagar a luz e ir embora. Que mais? O sistema da polícia já é todo integrado no Brasil? Tem muita coisa integrada, tem algumas que não. Não, eu não prendi ninguém, gente. Perguntaram alguma coisa aí, eu não prendi ninguém. Ninguém. O que eu acho da eleição de São Paulo? É importante, né? Não só para São Paulo, para todos os municípios do Brasil. Vai ser escolhido o chefe do Poder Executivo, que vai ficar 4 anos administrando as cidades. Então a escolha tem que ser feita com muita responsabilidade. Todas as cidades do Brasil têm vários problemas, né? Então a gente precisa escolher bem. Isso, como deixa eu ver aqui, que a Luciane e Luciano, não vou falar hoje, não vou. E as guerras nos debates? Eu vi alguns debates. Quando eu estava na faculdade, eu fiz parte do centro acadêmico. Eu tinha 22, 23 anos, estava no segundo, terceiro ano de faculdade. Então, a gente monta as chapas, aí tem aquela chapa que é amiga da gestão que está em andamento, tem aquela chapa que é aquele pessoalzinho que você não gosta, tem a chapa do fundão da sala, tem a chapa candidata, que é a chapa do 5º ano, aí tem a chapa do 1º ano, que acha que vai mudar o mundo. Eu já fui dessas. Acho que vai mudar o mundo. Se eu contar pra vocês, um dia eu conto, que eu fui no Fora Collor, levantei bandeira, pintei a cara. Gente, devia ter ficado em casa assistindo Sessão da Tarde naquele dia e comendo pão com ovo, do que ter ido lá para Paulista e Consolação. Dia perdido, né? Bom, deixa isso para outra live. Aí, bom, tô na faculdade, e aí tem, né? Você vai lá na cantina, você briga com o outro, você fala alguma coisa. Então, muita coisa desses debates me lembrou essas eleições de centro acadêmico de escola, de faculdade. Assim, umas agressões de fala, agressões físicas, coisas que a gente não pode compreender. A gente nunca pode minimizar um ato violento, uma violência física. Perguntaram sobre o Trump e a Kamala. Eu não sei o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Dizem que a Kamala está muito bem posicionada, mas eu não sei dizer. Até porque o sistema eleitoral deles é diferente do nosso. Tem aquela questão dos votos das pessoas, depois entra na conta dos delegados que eles têm. Então, eu nunca compreendi 100% como é a eleição americana. Assim, que tem uma pessoa que perguntou assim que passa a impressão que é uma pessoa com menos poder, menos dinheiro fica preso e quem tem dinheiro sai. Pessoal, a história recente de operações policiais, de atuação do Ministério Público, do Judiciário, tem demonstrado que tem muita gente rica que está ficando na cadeia. Mas tem um momento correto para isso. Não adianta correr com as coisas, tem o seu tempo.
Então tem que ter paciência, tem que fazer o trabalho certinho. A Kelly falou que o Trump está ganhando. O que vai acontecer lá? Doutora, muito trabalho hoje teve, gente. Teve. Eu parei para fazer a live, eu tô com a mesa cheia. Antes de ir embora, eu vou ter que terminar isso aqui. Nossa, eu vi aqui. São 9h46. Eu tô com vocês desde as 8h10. 1h e tanto. E eu segurei uma média de 100 pessoas assistindo. Ficou naquela média ali. E isso. Eu não disse que não gosto de X pessoa. Eu disse que não vou falar de X pessoa. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Realmente não é. Ó, tem gente assistindo dos Estados Unidos. Abraço, Cissa. Dani! Saudade de você, meu anjo. O Chique, uma live sua. Falando que eu poderia ser política. Não tenho jeito. Não tenho jeito, porque em 2 minutos, se falar alguma coisa torta, eu mando uma real bem reta, entendeu? Então, pelo jeito vai virar noite hoje. Não, eu vou embora. Mas eu vou terminar o serviço, mas eu vou embora. Aqui. Tá aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, doutora. Que perguntaram uma coisa que quando ela estava presa, falava dela, agora você não fala mais. Não. As coisas que comentei foram atos que foram públicos e notórios. Ontem eu fiz um comentário que tá no Instagram. Não tem por que ficar comentando toda hora também, né? A vida segue. Mas de vez em quando a gente comenta alguma coisa, não sobre a pessoa. A gente não fala sobre a pessoa. A gente fala sobre institutos de direito que estão cercando este caso. E é um caso midiático. É um caso que chama atenção. Todo mundo está falando disso. Então as pessoas têm muita curiosidade. Então a gente acaba falando, mas de uma forma didática para demonstrar, olha, aconteceu isso, então tem o Instituto do Direito Processual que regula dessa forma, ó, o direito diz isso, né? Não é para falar da pessoa, é para falar do instituto que regula aquele ato. Exatamente, eu nunca falei especificamente de X pessoa, mas no contexto público e notório. As pessoas querem que a gente fale bobagem para depois ficar fazendo inferno, é isso mesmo. Exatamente. Tô olhando aqui os comentários. O comentário que aparece para mim também chega para vocês? Vê aí, alguém me responde isso. Pergunta, a Operação Integration está germinando? Vai ser uma árvore robusta? Ela é uma árvore. Ela é uma árvore. Tá? E tem tempo para o fruto aparecer. Doutora, só fala que tá na mídia. Eu só comento aquilo que tá na mídia, não. Doutora, eu preciso de ajuda. Cuido do meu pai com Alzheimer. Opa, tempo. Onde é que você mora? Deus te abençoe. Já veio em São Luís? Não, nunca fui. Eu tenho vontade de ir, mas eu nunca fui. Quantos anos a senhora é delegada? Eu sou delegada há 24 anos. É um sonho de infância? Gente, eu sempre quis fazer direito na minha vida. Nunca pensei em outra coisa. Sempre quando eu falava em direito, meu olho brilhava. Sempre. Então, nunca pensei em outra coisa. No primeiro momento, eu tinha a intenção de ser promotora de justiça. Então, o meu preparo era para isso. Mas eu era investigadora de polícia. Então, o primeiro concurso que eu prestei foi para delegada de polícia. Primeiro eu repeti, aí eu fiz o segundo. No segundo eu passei. Eu sempre estudei muito. E aí eu fiz um concurso para MP. E aí eu reprovei. Então, desde criança, até aquele momento, até
torno de 28, 29 anos, eu só tinha estudado na minha vida. Só tinha estudado. Eu não tinha tido outra vivência que não fosse estudar. Então chegou uma hora que eu falei assim, eu vou dar uma parada. Eu quero viver essa profissão que eu passei no concurso. Eu quero viver essa condição de delegada de polícia. E aí eu me encantei. O meu olho começou a brilhar. Aí eu me encantei e falei assim, é aqui que eu quero ficar. E aqui... Depois que eu vi a doutora Passarelli, a doutora Eliana Passarelli é uma pessoa muito nobre. Eu tenho muito respeito por ela. Ai, você gosta de homens ou de mulheres para se relacionar? Eu gosto de homens. A minha preferência é por homens. Eu não sou casada, eu namorei muito tempo e eu gosto de meninos. Eu gosto de meninos. Nada contra quem gosta de meninas. Mas eu gosto de meninos. Carla Krause, base mate, batom marrom, extensão de cílios. Gente, faz umas 2 semanas eu coloquei uma extensão de cílios. Eu coloquei bem leve, né? Porque eu não tô acostumada. Mas ficou bonito. Ficou bonito. Mas dá muito trabalho para manter aquilo no olho. Tem que ir lá a cada 15 dias fazer. Tem que ter essa disciplina. Eu não tenho toda essa disciplina de salão. Pode perguntar. O Dr. Palumbo, eu conheço ele de nome. E o Dr. da Cunha também conheço ele de nome. Pode perguntar alguém quiser. Se eu tiver alguma coisa que eu não consiga responder, eu falo, olha, hoje eu não consigo responder isso. Mas pode perguntar. Porque eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui. Depois eu vou encerrar para terminar isso aqui que eu vou para casa para dormir. Já fez algum procedimento estético? Já. Eu falei para vocês no começo que a minha família tem obesidade. É uma coisa de família. Então o meu irmão morreu de obesidade mórbida. E eu tô gordinha. Tô gorda. Mas eu já fui muito, muito, muito gorda. Eu me recordo que eu tinha 15 anos. Era um mês de fevereiro. Eu tava caminhando na rua com a minha mãe. Eu era muito gorda. Né? Eu tinha 14 anos. E eu morava em Santana nessa época. Então eu tava caminhando com a minha mãe. Aí passou um rapaz e gritou, ô gorda! Ai, que vergonha. Eu abaixei a cabeça. Comecei a chorar. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, me ajuda a fazer regime. Então, aí naquele dia eu me pesei. Naquele dia eu tava pesando 82 quilos, 250 gramas. Aí eu fiz um regime. Em 10 meses eu perdi 25 quilos. Fui para 65, 64, coisa assim. Então, manter este peso de 64, 65 quilos sempre me deu muito trabalho. E eu consegui manter isso até o burnout. Aí quando eu tive o burnout, por conta dos medicamentos, de tudo, eu engordei 30 quilos. Então eu cheguei a 96 quilos. Agora eu estou com 82, né? Que eu estou fazendo um regime. Então comecei em outubro do ano passado. Então, quando eu fiz essa dieta lá dos 14 para os 15 anos, eu emagreci. E em alguns lugares eu fiquei com excesso de pele. Eu fiquei com excesso de pele na perna, na coxa. Então, no ano de 2005, eu fiz uma cirurgia plástica na perna, na coxa, para tirar esse excesso de pele. Tá? Então, eu fiz essa cirurgia plástica, eu paguei. E depois eu declarei essa cirurgia plástica no meu imposto de renda. E eu fui restituída do imposto de renda, porque ficou demonstrado que não foi um procedimento estético, foi um procedimento de saúde para corrigir um problema que aquele excesso de pele me causava uma série de problemas, entendeu? Assadura, era complicado, né? E eu tinha vergonha, eu não usava shorts. Né? Então eu tive que fazer. Agora, o resto, não fiz mais nada.
O nariz é meu, a boca é minha, a pele nunca tem nada, não tem botox, não tem nada. É tudo meu. Vamos lá. E eu tô gorda, né? Hoje eu tô com 83 quilos, 82, e eu faço dieta. E é difícil emagrecer, gente, tá difícil, tá difícil. É uma luta, é uma luta. É uma luta. Roupa, não tem roupa, né? A gente tem que usar aquilo que eles oferecem para quem tá acima do peso. Tem uma loja famosa, todo mundo gosta, queridinha. E eu não sei porque eu insisto de entrar lá. Eu entro lá para passar nervoso, para passar raiva. Eu vou falar o nome da loja aqui. Não tem roupa para mulher gorda. Não tem roupa para mim na loja. Não tem. Conheço a delegada Ivalda Leite. Trabalhei com ela em 2006. No 15º distrito. Gente, o amor é livre. A gente ama quem a gente quiser. Eu amo o trabalho. Tem casos de discriminação contra o autista? Tem bastante, gente. Tem bastante. O Erlan falou CIA. Não é a CIA. A CIA tem roupa grande. Eu compro bastante roupa na CIA. Não é a CIA. É uma outra loja. Que você chega lá, eles têm uma roupa bonitinha, sabe? Tem umas coisas bonitas. Eu gosto de conjunto, né? Tem uns conjuntos bonitos. Aí você olha lá, tem P, PP, M, G. Eu não sei de onde eles tiram a medida pra falar que uma roupinha desse tamanho aqui é G. Não é, não passa nem no braço. Aí eles falam, tem o GG. Quando então eles falam assim, é 40, 42, é o 40 da terra da formiga, né? O 46 da terra da formiga, porque só capaz, é o número 46 que só entra em uma formiga. Aí um dia tinha uma coisa bem bacana lá, eu falei assim, eu vi no site de vocês que tem até o tamanho, acho que 50, 52. Eu queria provar, porque se ficar legal, então eu compro no site. Eles não tinham para provar. Eu vou falar o nome da loja, que não tem roupa para mulher grande. Essa mesmo. O Manuel e Erivanda. Manuel e Erivanda. É essa loja mesmo. Essa mesmo. Essa loja mesmo. Aí então, delegada, antes de se relacionar com alguém, você procura os antecedentes na delegacia. Não. Vou fazer uma coisa pra vocês. Eu namorei 20 anos uma pessoa. Eu tive um namorado, teve 5 anos, depois eu arrumei outro namorado, namorei 20 anos. E por conta do burnout, eu entrei em depressão. E lidar com uma pessoa em depressão é muito difícil. A pessoa que está deprimida tem problemas para se relacionar com quem está do lado. E a pessoa que está do lado, por mais que ela ame, chega uma hora que a vida dela vira um inferno. Então, meu namoro terminou. Eu esqueci de falar. O namoro terminou. O namoro de 20 anos terminou. E depois eu nunca mais namorei ninguém. E sabe de uma coisa? Eu ainda gosto dele. Eu amo. Então, às vezes, quando alguém se aproxima de mim, eu sempre comparo com ele e todo mundo sai perdendo. Porque eu acho que eu gosto do outro ainda, né? Se eu iria presa por defender um filho autista? Para defender uma pessoa que precisa de justiça, eu faria qualquer coisa. Dizendo que a live só está aumentando as visualizações. Como ele foi me perder? Não é ele que me perdeu. Eu estava perdida, eu estava num burnout, eu estava com depressão, eu estava... Não tem.
Não, já foi. Tenta voltar, já foi. Já foi. Acompanha o Dr. Cleiton. Quando terminar a live aqui, eu vou procurar ele no Instagram. Aí agora tá subindo aqui a live. Eu vou começar a fazer live mais tarde. Pessoal, ai, como é que chamava aqueles bonequinhos? Eles falavam assim, Teletubbies. Eu vou dar uma de Teletubbies agora. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Gente, um beijo. Boa noite. E talvez amanhã a gente se abra aqui para conversar mais um pouquinho, tá bom? Um beijo. Usa make, doutora.